Todos os pilotos para seus carros. Todos os pilotos para seus carros. Esse começo de Speed Racer me dá muita nostalgia. Opa, aqui é o Dessu e hoje iremos falar sobre Speed Racer. Simplesmente é o melhor filme de corrida de todos os tempos. Não tem nenhum outro filme que chegue aos pés desse em questão de qualidade. Nossa, você pode falar aí, ó, Velozes Furiosos, Need for Speed, sei lá mais que outro filme de corrida que tem. Turbo, aquele do Caracol, não é melhor do que Speed Racer. Sim, eu chamei alguns amigos meus pra poder assistir comigo o filme. A gente fez o react no Discord, junto com o pessoal do chat também que quis assistir o filme com a gente. Então, se você tiver interesse de participar das próximas vezes que eu vou fazer reacts desses filmes, entra aí no meu Discord, vai estar na descrição, mano. Cola lá com nós. Então já pega o seu carro colorido, tenha certeza que o seu colan tá bem apertadinho e bora pro vídeo. Speed Racer de 2008, que foi escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski, também fizeram Matrix, acho que foi esse último que saiu, se eu não me engano, o Ressurreição, foda-se, não sei falar, é isso. Custando 120 milhões, infelizmente esse filme foi um fracasso de bilheteria, trazendo apenas 93 milhões, então ele nem se pagou pro pessoal, mas depois deve ter vendido muito mais em Blu-ray e em DVD, essas coisas assim, porque no cinema ele foi muito mal, mas eu não faço ideia de quanto fez em Blu-ray e DVD. No Rotten Tomatoes, na parte dos críticos, ele teve uma nota bem baixa, 42%, acho que pra um filme com a proposta que ele teve até que foi bom, até, era esperado que seria menos até desses caras, e do público deu 60%, então acho que ficou razoável até, por isso que eu acho que deve ter vendido bastante no Blu-ray e DVD. No Matrix, muita gente reclamou da direção das irmãs Wachowski e reclamaram também do filme em si, porque falaram que é péssimo. Mas por que pareça, nesse filme aqui, eu acho que a direção delas no filme até que deixa legal algumas partes. Elas começam o filme... Na real, elas usam isso no filme todo, mostrando um pouco do passado e do futuro do filme, intercalando entre os dois. Por exemplo, nesse começo aqui, quando eles começam a apresentar os personagens, mostra o Speed no passado, onde ele tá fazendo uma prova, e ele com certeza tem um grau alto de autismo, porque ele tem um hiperfoco gigantesco em corrida. Mas tudo bem, é isso. Esquizofrenia. Acontece, tem umas crianças meio doentes assim na escola, às vezes. Principalmente ele. Não é doença. Respeita. Era você, é né? Imaginação. Era eu, caralho. Também já mostra a mãe do Speed tendo que ir na escola porque a diretora tá reclamando dele, porque tudo que o Speed faz é pensar em corrida, até no gabarito dele. Este é o teste que ele fez semana passada. Vai, Rex, vai. Ele pega e escreve vai Rex vai, que é pra poder torcer pelo irmão dele, que é corredor profissional já. Então o Speed só consegue pensar em corrida. E um exemplo muito bom disso é a próxima cena seguida dessa, que o filme quer muito deixar claro que o Speed gosta muito de corrida. Então na próxima cena aparece o Speed, ao invés de fazendo a prova, ele tá se imaginando no meio de uma corrida. E o filme já usa isso também já pra mostrar o outro personagem, que é a Trixie, um personagem muito legal, que futuramente vai ser a namorada do Speed. E você já percebe, né? Que ela olha apaixonadamente pro Speed, enquanto ele demonstra os graus altíssimos dele de autismo e esquizofrenia. Esse moleque idiota. Estamos no começo, mas acho que já deu pra vocês perceberem que o filme usa bastante disso de querer esfregar na sua cara como o personagem é. Por exemplo, o personagem rico, eles vão querer mostrar toda hora que ele é muito rico. O personagem que come muito vai querer mostrar que toda hora que ele come muito. O Speed, que chama literalmente de velocidade, vai toda hora falar só sobre corrida e o filme inteiro vai ser desse jeito. Mas como ele é um filme mais infantil e tal, eu consigo relevar bem essa parte e eu continuo me divertindo bastante com o filme, apesar disso aí. O carro pra mim. Rapaz, CGI realista. Mano, olha esse CGI. incrível, cara. Que CGI, mas é real. Melhor do que o da Marvel, tá ligado? Melhor Já que tá melhor do que muita série da Marvel. Melhor que o Doutor Estranho lá, né? Doutor Estranho 2. Não sei. She-Hulk chora perto disso aqui. Não, É melhor que She-Hulk. e olha né? que- O CGI desse filme com certeza é um problema, ele é muito ruim, mas eu acho que o filme consegue se manter bom mesmo com o CGI ruim, tipo Sharkboy e Lava Girl, tá ligado? Ou Pequenos Espiões. Acho que se ele fosse, tipo, muito bom, a qualidade em CGI, talvez o filme não fosse tão legal igual é, porque aí o filme se levaria a sério, talvez. Me leva, por favor, Rapaz. Rex. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sim. Eu já teria dado um soco. Aqui eu já tenho dois problemas com o Speed Racer criança, porque ele é chato pra um caralho. Ele é uma das crianças com menos expressão no mundo, né? Acho que se ele disputasse com o Bruno Henrique pra ver quem faz o melhor comercial, acho que o Bruno Henrique ainda ganhava e fazia um comercial com mais expressão do que ele. Pelo amor de Deus. Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus. Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e, se possível, fique em casa.
Não acharam uma criança melhor pra fazer isso? Pegaram qualquer uma na rua e falaram, venha trabalhar. O caminhão demora tipo uns 3 dias pra subir a rua, da hora. Então o Rex decide que vai levar o Speed pra correr junto com ele, e eles vão pra uma pista de corrida que é a mesma que o Speed vai apostar a corrida agora no futuro. E agora chegam umas cenas muito legais do filme, porque o filme ele intercala novamente, né, ele continua intercalando entre o passado e o futuro. Dessa vez ele vai mostrando a relação do Speed com o irmão dele, que é uma relação bem legal. O Rex parece que gosta bastante do Speed, e o Speed gosta muito de ficar com o Rex também. Apesar da criança ser um ator muito ruim, por algum motivo eles têm química assim entre si, e é bem legal. O favorito da torcida Speed Racer está arrasando. Esattamente, una stella nascente che vince gara dopo gara. E isso intercala também com a corrida, né? Que o Speed tá indo muito bem, todo mundo tá elogiando ele, e ele tá conseguindo bater o recorde da pista. Então o Speed começa a lembrar do tempo dele com o Rex e tal, porque o Rex tá supostamente morto no futuro, porque ele foi correr um rally que chama Casa Cristo, que é considerado a corrida mais perigosa do mundo e tal. O Rex até briga com o Pops, né, que é o pai deles, antes de sair, mas ele vai mesmo assim e acaba morrendo lá no Casa Cristo. É que esse filme se passa em 2024. Será que ele tá acontecendo agora lá? Uhum. As pessoas não morrem, elas viram bolhas. Aí, nessa parte das corridas, o filme já mostra também como vão ser as corridas. O Speed, né, vai passando por todo mundo, mandando muito bem, porque ele é, tipo, um prodígio das corridas, o moleque. E ele também já, tipo, já encosta no outro carro, o outro carro capota e explode na hora. E a pessoa que tá dentro dele vira uma bolha de sabão, um bombril, sei lá. Mas a pessoa não morre, né? Vamos torcer para que ele não cometa os mesmos erros que o irmão cometeu. Pra que falar isso, cara? Pra jogar pedrada, Olha, pô. Se não for pra alfinetar, o jornalista não serve de nada, viu? Apresentador. Comentarista de qualquer tipo de esporte é filho da puta. Tô vendo Pior ele. que é. E nessa corrida tem os comentaristas, né, igual eu mostrei pra vocês agora. É bem legal a ideia de ter comentaristas de vários países diferentes, porque mostra que a corrida nesse mundo do Speed Racer é totalmente globalizada, tipo, todos os países assistem. Mas algum desses comentaristas, ao invés de verem que o Speed tá indo muito bem, elogiarem ele, elogiarem a corrida, eles ficam por algum motivo falando do Rex o tempo inteiro. Eu não sei se o Speed tava escutando isso, eu acho que provavelmente não, mas isso é bem estranho, é bem ruim na real. E esses narradores aí, mano, tomara que sejam demitidos, velho. Puta que pariu, mano. Imagina o cara correndo, ganhando o bagulho e o narrador falando do irmão dele que morreu em vez de falar da corrida dele, velho. Os caras são doentes. Bom, aí nós temos uma básica cena aí onde eles apresentam os personagens agora que vão participar mais da história. Que primeiramente aparece o Zequinha, que é o macaco da família, ele é muito legal, um dos melhores personagens do filme. O Gorducho, que sim, por incrível que pareça, o nome dele realmente é Gorducho, tá? Esse é o nome do moleque mesmo, mas eu não sei o que eu tava esperando, né, mano? Uma família que o Speed, ele chama Speed, né? O nome dele é Velocidade. Acho que é normal. Também aparece a Dora a Trixie, que agora é a namorada dele, né? E quem faz a Trixie é a Christina Ricci. É a Cristina aí, ó. Aquela menina que fez a primeira Wandinha, tá ligado? No filme antigo. E também ela faz a vilã agora no Wandinha novo aí, da Netflix, tá ligado? Pra vocês saberem aí, é ela que faz. E também os pais dele, que é o Pops e a Aya, eu acho que é o nome dela. Mas eu descobri o nome dela pesquisando, tá? Porque no filme é só Mom Racer. É a mãe do Speed, e é só isso. Não tem nome pra ela também. O filme esquece disso completamente, então a gente esquece também. E na família aí, a gente também tem o mecânico aí que ajuda eles, que eu esqueci o nome dele, acho que é Spark aí, ele é firmezão também, ele tá aí também pra ajudar. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Speed já acordou? Só o espírito. Ah, obrigado. Só Oi, acaba da gaita. Oi, Trix. Você já leu os jornais? Ah, é? Aí terminando a corrida o Speed ganha, já que ele tava indo tão bem mesmo, só que ele decide na hora da chegada diminuir a velocidade e não bater o recorde do Rex em respeito ao próprio irmão. Isso é bem legal, bem bonita essa cena. E aí quando eles vão pra casa, de repente começa um terremoto gigantesco na casa deles ali. Ah, não, mas não era o terremoto, era só o cara rico chegando de helicóptero. Não, um avião na casa deles. Os caras realmente queriam mostrar muito que ele é rico. E ele veio pra conversar com o Speed, né, trocar uma ideia com ele aí, porque ele quer contratar o Speed pra empresa dele. Mas ele já chega mamando todo mundo na casa, tá ligado? Ele dá presente pra mãe, dá presente pro pai. E ele chega e fala que quer comprar a receita de panquecas da mãe do Speed. Nessa hora do filme eu já não tava mais sabendo se ele queria contratar o Speed ou se ele queria comer a mãe dele. É o famoso comedor de casadas. Eu assisti ontem à noite.
E tenho que dizer, rapaz, você me deixou arrepiado. Na hora eu percebi que não estava vendo. Lá, isso, cara. Eu Eu achei que ele tava falando com a mulher, pelo amor de Deus. Lá longe. Ah, Isso me pareceu homossexual. entendi. Acho que ele na real, ele quer o Speed. O que é isso? Tá Esse medindo mais o tamanho da assédio. sua rola. Olha lá. Pediu o tamanho da peça. Esse aí já desceu com tudo, nem Ele deixou, pediu falou, tá na licença. média. Tá na média, pode ir. Tá na goma. Pontual. Tá liberado. Ele convence o Speed e a família dele a irem até a empresa dele. Aí eles têm que passar pela cidade de CGI mais foda que existe no caminho. Chegando lá, o cara faz uma rápida checagem do tamanho da rola do Speed pra saber se ele tá na média dos outros pilotos, se ele realmente vai poder entrar dentro da empresa, né? Até porque checagem de segurança não é, né? Já que ele só fez isso com o Speed, o resto da família não. Então deve ser isso que eu falei mesmo. Todo o pessoal lá dentro também usa uns carrinhos de CGI pra andar, mas tudo bem, de boas. E eles vão passando pela empresa enquanto o Royalton vai mostrando a empresa toda pra eles lá, todas as máquinas de CGI, bem bonitas assim pra eles. Ele também dá uma humilhadinha no Pops, né? Porque, mano, o que o rico gosta de fazer é humilhar pobre. Então ele tem que dar uma humilhadinha no Pops, né, mano? Nossa planta verticalmente integrada é a mais rápida do mundo. Da liga de carbono ao carro pronto em 36 horas. Quanto tempo gastam na Racer Motors? Algumas semanas. Eles colocam o uniforme. Ginástica, tá ligado? O cara ali em pé no vento. Ele não transição 10 de 10. Não, as transições são boas, ó. Eu acho tão boa essa parte que os caras não levaram nem um pouquinho a sério, mano. O cara ali segurando as argolas em pé no chão, que deve ser de fundo verde. É sensacional, velho. Todos os treinamentos incríveis que os caras têm que fazer pra ser pilotos da Royalton são completamente absurdos e muito mal feitos com CGI. Mano, é muito bom. Além de também todas essas transições que tem, que são incríveis. Tem até uma parte que o cara tem que ficar pegando uns peixes que são PNGs, assim, que os caras colocaram, mano. Isso é muito bom, velho. É muito bom que eles pegaram, tipo, a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer nada que é bom, então a gente vai fazer o mais descrachado possível e vai ficar incrível. E foi o que aconteceu, mano. Sensacional. Eles vão pro escritório do Royalton pra conversar sobre negócios e simplesmente roubam o casaco da Trixie e dão um terno roxo pro Speed Racer. Deve ser uma referência ao Coringa, né? Porque só maluco trabalha nessa empresa. E o pior é que a Trixie fica feliz. Como que você fica feliz, menina? Acabaram de roubar seu casaco. Obrigada. Deve ser perfeito. Experimenta. O Speed vai lá pro terno e o Royalton fica conversando com o Pops ali, com a família dele. Quando o Speed volta, o Royalton começa a dar em cima do Speed de novo, né, mano? Muito atraente, Speed. Combina demais com você. Independente do que acontecer, eu quero que fique com ele, de presente. Eu tô falando que esse cara quer comer o Speed. Toda a frase dele elogiando o Speed, ele deixa a maior tensão sexual pra cima do cara, mano. Deve ser muito estranho, tipo, trabalhar com esse cara. Então o Speed decide que vai pensar na oferta do Royalton de correr pra ele. E o Royalton dá pra ele uma semana pra ele poder pensar aí. Esse é o famoso golpe BDSM. Wolverine. Não, esse é o Wolverine mesmo. É o Jimin do BDSM. Então, o Juninho. Jimin. O Juninho do BDSM. De repente começa essa outra trama com outros personagens que não tinham sido apresentados ainda. Ciclope, Jean Grey, Spike, Wolverine, Tempestade. Pronto, agora devidamente apresentados, a gente pode continuar. A gente tem aqui, ó, o Juninho do BDSM apanhando aqui pro capanga do mafioso. Pra você ver, né, que as diretoras desse filme, elas queriam agradar tanto as armies, quanto o pessoal que gosta de O Poderoso Chefão. Então eles trouxeram o mafioso genérico e o Juninho do BDSM pra poder protagonizar essa cena incrível aqui, onde eles estão aplicando, né, o golpe BDSM no Juninho pra poder mostrar que eles sabem que realmente é o Juninho do BDSM, pra mostrar que a referência é verdadeira. E eu tenho uma pequenina queixa por aquela sua irmã. Que isso, mano? Ai, que delícia. É isso, cara.
Os mafiosos são muito confusos, ele do nada começa a dar em cima da irmã do Juninho, que nem tá ali, mas tudo bem. Aí de repente, pra salvar o Juninho, o Corredor X chega, que é o corredor mais brabo de todos, que com certeza, 200% de certeza, não é o Rex, o irmão do Speed, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. E aí ele maceta os mafiosos, eles não tem nem chance contra ele, e os caras ficam com tanto medo que eles pegam o Juninho e jogam pra fora do escritório caminhão deles. Assim, ó. Foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Já foi, mas não. E aí o Corredor X consegue salvar o Juninho, leva ele de carro, fica puto com ele e solta ele no meio da rua de novo, entrega um cartãozinho pra ele e fala: se precisar é só ligar, mano, tamo junto. PS, eles estão num conversível e o cabelo do Juninho não se mexe em nenhum momento. Já o Cola. Nem te falo o que vai rolar agora. Então. Ele vai dirigir ela. Se jogar fora. Vai mostrar pra O ela Speed como vai fazer racing. Eu tava ficando preocupada. Vou mostrar pra ela o que é velocidade. Como que? Não. Vai mostrar com quantos câmbios faz um mini race. Não é? Eu fiquei preocupada. Vou meter a quinta marcha nela. A carinha de safado do menino. Bom, nessa cena aqui, claramente, o Speed só queria uma unidade de sexo, sabe? Ele só queria só um sexozinho só, sabe? Só um só. Mas infelizmente não dá, né? Porque o gorducho atrapalha tudo, nem um beijo eles podem dar, porque o cara lá, um empaca foda, ele e o Zequinha, macaco safado também, tava no porta-malas do Speed, eu não sei fazendo o que, mano. É igual quando você sequestra a filha de algum professor seu da escola pra você não ter aula e coloca ela no próprio porta-malas do carro dele e ele não sabe que ela tá lá, só que quando ele vai ficar com a amante dele no carro, a filha dele faz barulho e a filha dele descobre que ele tinha uma amante. Igualzinho, cara, igualzinho. Aí chegamos no dia que o Speed tem que dar resposta pro Royalton e ele decide que não vai correr pra ele, e ele fala pra ele que ele não vai, e ele recusa, e o Royalton fica muito puto e decide ameaçar o Speed, falar um monte de merda pra ele, tipo que a corrida que ele viu com o pai dele, o primeiro Grand Prix mundial foi armado, e que todos os Grand Prix são armados, e que ele não vai ganhar se não correr junto com ele. Aí o Speed fica triste, chateado, chora, mas ele continua falando que não vai. O Royalton começa a falar pra ele o que vai acontecer se ele não correr pra ele, que se resume em ele bater o carro, a família dele fica toda fodida porque os caras vai dar processo neles, não sei nem porquê, sendo que ele só bateu o carro numa corrida, a culpa nem foi dele, e ele não vai ganhar as corridas mais porque as corridas são armadas e ele paga pros caras ganhar tudo e fazer o que ele quer porque ele tem dinheiros, então ele faz o que ele quiser. E aí tudo isso realmente acontece e ele fica bem triste achando que a culpa foi dele, que ele devia ter assinado com o Royalton, mas aí a mãe dele fala várias palavras bonitas pra ele, ele fica feliz e todo mundo fica feliz. Também tem uma outra trama que tá acontecendo dentro, que o Royalton tá trabalhando junto com outra empresa lá que faz um bagulho, uma máquina, não lembro o nome, transponders, que deixam o carro mais rápido. Essa fábrica aí, essa empresa aí, eles querem comprar a Tococan, que é a empresa onde os pais do Juninho são donos, porque aí eles querem fazer um monopólio nas empresas, né, onde eles seriam a única empresa que teria os transponders, assim, gerando muito mais dinheiro pra eles, tá ligado? Nós investigamos Royalton durante vários anos por vários crimes corporativos, inclusive Baby No Money, é você? combinados, mas não Ele conseguimos mesmo. provas para condená-lo. A voz do Adam Sandler. Aí o Corredor X e o Baby No Money chegam na casa do Speed pra pedir ajuda pra ele, porque eles querem que o Speed corra ao rally. Casa Cristo. O quê? Eu sei que é cruel pedir isso, mas Taejo deixou bem claro que ele quer ter Speed e X na equipe dele ou não haverá acordo. É claro que não. Junto com o Corredor X e com o Juninho do BDSM pra poder salvar a empresa da Tococan. E eles vão ajudar a Tococan porque o pessoal da Tococan, já que o Juninho trabalhava com um mafioso, eles têm vários arquivos lá que podem incriminar o Royalton. A empresa lá, a polícia, sei lá, qualquer empresa que o Baby No Money trabalha, tá investigando o Royalton faz tempo, mas eles não têm nenhum arquivo concreto que consiga incriminar ele pra prender ele. Então ele quer a ajuda do Speed e do Corredor X pra poder ganhar esses arquivos também, prender o Royalton. Mas é lógico que o Pops não vai deixar, ele não quer isso, né? Porque o Rex morreu, entre muitas aspas, nessa corrida. Então o Pops, ele fica muito sentido com isso e ele recusa antes mesmo do Speed poder falar qualquer coisa. Mas aí o Speed decide secretamente, secreto, e só querer ir contra a Trixie. E a Trixie ameaça ele, falando que ele não deixar ela ir também, ela vai contar pro Pops. E aí o Speed decide deixar ela ir, os dois fingem que vão esquiar e o Speed vai correr no Casa Cristo.
Os carros deles devem estar equipados com armas secretas, por isso incrementamos o Match 5 para tentar revidar os ataques. Pra correr o Casa Cristo, a empresa aí do Baby No Money incrementa o carro do Speed. O único problema é que na dublagem eles chamam ele de Match 5, velho. O carro chama Mach 5 por causa da velocidade. Igual o Flash, sabe? Quando você conta a velocidade em Match por causa da velocidade do som. Então, se eu não me engano, quer dizer que o carro do Speed Racer ele faz 5 vezes a velocidade do som. E não que ele mete 5 vezes nas pessoas. Apesar dele macetar bastante os caras na corrida. E aí mostra também todos os poderes do carro dele, que ele vai ter aí, ó. O carro dele vai pular, que já pulava. Vai ter serras, que é pra usar discretamente. As serras gigantescas. Ele vai ter uma proteção no pneu. Ele vai ter um step que aparece do nada e arruma o pneu dele se estourar e mais uma pá de coisa, o carro dele fica boladão e ele está preparado para correr. Assim que a rainha vira o sol, ela dará... Caralho, dá pra ver ele já, pô. Eu já tô vendo. Tá Tá bom, mas tu não é rainha. Ela é míope. Nessa corrida, o Royalton deu dinheiro pros mafiosos pra eles poderem contratar mercenários que iriam participar das corridas também, para poderem tirar o Speed e a equipe dele de dentro da pista, pra poder matar eles. Mas os caras são muito brabos, né, mano? O Corredor X e o Speed amassam, salvando o Tococan várias vezes, enquanto o Tococan é um inútil, que ainda reclama no final, falando que eles não dirigiram nada. Dá vontade de bater nesse cara. Mas tá bom, né? Essa corrida é cheia de cenas boas, cenas muito divertidas, que vale a pena você assistir se você quiser ver, tá bom? Eu não vou comentar todas. Eu acho que só tem uma aqui que vale realmente a pena eu falar, que é a que o Corredor X pula com o carro, dá um soco na cara do mercenário que tá atrás deles, no ar, e depois vai embora. E ele vai embora rindo ainda. Essa cena é muito boa, ela merece ser vista várias vezes, então, mano, veja o Speed Racer pra ver essa cena que ela é muito boa. Nessa corrida também tá participando o Snake, o primeiro cara que o Speed transformou em Bombril lá no começo do filme, e quem ganha essa primeira corrida é ele mesmo. Vou explicar pra vocês agora como funciona a corrida do Casa Cristo, pelo menos o que eu entendi. A primeira corrida é uma classificatória pra segunda corrida, se você ficar provavelmente entre os 10 primeiros ou alguma coisa assim, você classifica pra segunda corrida, que é onde realmente vale alguma coisa. Por que ele tá vestido de Fred, mano? Não tá cheio de Fred, a roupa clássica do Speed Racer, pô. O Fred copiou ele, você não tá Exatamente. entendendo. Graças ao Gorducho contando tudo pro Pops pra poder se livrar da bronca que ele ia tomar. Gorducho! Vocês dois estão encrencados. Peraí, antes de ficar bravo com a gente, olha. Eu não vou cair nessa. É o Speed! Está esquiando! E quem tá pilotando o Mach 5? O ritmo se mantém constante. As 8 equipes restantes... Mano, eles falam isso só pra poder não se fuder. Agora é o está Gorducho. terminando a primeira parte. É o Gordelas, não tem o macaco, como. O macaco junto. É o Kazé, não tem jeito. A família do Speed acaba descobrindo que ele foi correr no Casa Cristo e eles vão pra lá no hotel dele depois da corrida. Eu não sei como eles descobriram onde o Speed tá hospedado. Eu não sei por que o segurança deixou eles subirem até o quarto dele em vez de chamar o Speed ou ligar pra saber, né? Era mais fácil. Eu tenho muitas perguntas. Mas beleza, então eles decidem dormir lá com o Speed e que eles vão... E o Pops começa a brigar com o Speed, falando pra eles ir embora. Aí eles tretam pra caralho. Só que aí eles conseguem convencer o Pops que eles precisam ficar, porque o Speed tá fazendo um bem, tá tentando ajudar. Então o Pops decide que vai, então, mexer no Mach 5 pra arrumar ele, porque ele tem certeza que os caras desalinharam. Cadê o Mach 5? Tá na área de segurança. Modificou tudo, não é? Modificações de segurança. Tá todo desalinhado. Puxa pra esquerda. Tá pesado. Spark! Realmente desalinharam o Mach 5. À noite, quando eles estão dormindo, entram ninjas no quarto deles pra tentar matar eles, pra eles não continuarem correndo o Casa Cristo. Vou colocar uma porrinha na boca dele. Ele dorme. O primeiro ninja entra no quarto do Juninho e ele já joga um Super Bonder na boca dele, porque
Não sei. No segundo quarto, entram no quarto do Corredor X. O Corredor X é muito foda, né? Então ele só espanca os adversários facilmente em alguns minutinhos ali. E no terceiro quarto, que é o quarto do Speed com a família, o Ninja entra, começa a lutar com o Speed, começa a lutar com o Spike, o Gorducho e sei lá o que. Aí simplesmente o Pops levanta e ele mostra um anel de campeão de WWE. Ele arregaça o Ninja na porrada e joga ele pra fora na janela. Ai, meu Deus, aquilo era um ninja? Tá mais pra nojo. Já não fazem mais ninjas como antigamente. Vou ter que confessar aqui, assim, ó, mais segredo, fica só entre nós, assim. Vou ter que confessar que eu ri dessa piada aí, tá? Eu ri dela. Dá like. Depois disso, eles vão pro quarto do Juninho e descobrem que aquilo, na real, que passou na boca dele era uma droga. Então, provavelmente, ele não vai conseguir correr no outro dia. Ele não vai conseguir correr porque ele tá todo mole, capenga, esquisito, assim, sabe? O coração dele agora, olha só, se você não parar, eu paro. É muito pog essa parte, tá? É muito pog. Nessa parte, o filme se divide em 2 cenários, na corrida e na irmã do Juninho. Logo na sequência, depois de dar o zoom na cara da Trixie, o filme já coloca direto na corrida, mano. Aparentemente, o Juninho tá bem, né? E tá correndo bem pra caramba. E o outro cenário são os mafiosos que, aparentemente, eles estão indo sequestrar a irmã do Juninho. É uma tremenda loucura. Aí os mafiosos conseguem chegar lá dentro do avião, onde a irmã do Juninho tá entrando. Quando eles chegam lá dentro pra poder capturar ela, plot twist! Não é a irmã do Juninho, na verdade é o Juninho disfarçado e agora ele vai dar porrada nos mafiosos. Aí você me pergunta, então quem tá pilotando o carro do Juninho? Outro plot twist, é a Trixie que tá pilotando o carro do Juninho. E no helicóptero, quem tá lá junto com o Spark é a irmã do Juninho. 3 plot twists em cima do outro. Esse filme é maluco, velho. É muito bom. E o Juninho parece que já tá super bem também, né? Tipo, ele podia tá pilotando, mas acho que ele preferiu lá ir dar porrada no mafioso. O Speed dá uma de super machista opressor, mas a Trixie não deixa barato não. Já manda ele se fuder e passa dele na velocidade assim, ó. Nossa, mandando muito. Ela pilota muito bem também, velho. Se esse filme lançasse hoje em dia, os caras iam falar que é lacração. Muito exagerado. Lacração. Onde que uma mulher dirige desse jeito? É. É lacração isso. Onde que mulher pilota algo além de fogão? Continuando a corrida, eles alcançam o time do Snake e começam a disputar com eles pra ver quem vai ficar na frente. Então eles começam a se bater e tal. Até que o Snake pega, sobe o carro dele, tipo, meio em cima do carro da Trixie assim, e começa a ameaçar que vai matar ela usando a roda. E ele dando risada que nem maluco, que esse Snake ele é psicopata, né? Só que aí o Speed fica puto com aquela carinha dele, sabe? De sempre. E aí ele vai e começa a fazer a mesma coisa com ele, ameaçando ele com a roda do carro, tá? Com a roda do carro, não com a roda dele. Só que aí ele fica com dó do Snake e deixa ele ir. O time do Snake fica pra trás e eles chegam até uma caverna. Mas um pedaço lá da corrida onde as câmeras não pegam assim, porque eles vão fazer uma troca, né? O Juninho vai voltar a dirigir. Boa sorte. Os caras te atirando no chão. Acho que o Speed vai passar o filme todo sem dar um beijinho. Toda vez que ele vai beijar, acontece alguma coisa. Bom, os capangas do mafioso chegam pra poder salvar ele. E disso começa uma briga muito doida entre o pessoal que tá na equipe do Speed contra os mafiosos. E é uma cena bem da hora até, porque eles usam uns efeitos que fazem parecer que é uma luta de HQ. Então fica bem da hora, fica bem bonito. Eu acho que é tipo o maior acerto da direção foi nessa cena, porque realmente é uma cena boa de luta, sabe? Essas cenas do estilo HQ eu acho muito da hora que os caras fazem. Com esses efeitinhos. Que é bom, mano. Essa cena foi muito pica que eles fizeram, mano. Lembra o filme de Scott Pilgrim? É verdade. Eles ganham a briga, é uma cena bem legal mesmo, que nem eu falei pra vocês. E essa cena em específico, ela serve pra quê? Pro pessoal do Snake, que eram os outros corredores que estavam próximos, chegarem até eles na corrida, né? Pra poder continuar tendo uma dinâmica de tensão, sabe? Na corrida. O Snake passa deles, eles continuam a corrida, só que dessa vez o Snake, ele quer roubar de qualquer jeito, então ele começa a jogar óleo nas pistas e tal. E isso simplesmente faz o Speed cair da pista montanha abaixo. Esse filme é cheio de personagens fodas, né, como o Corredor X e tal, a Trixie dirigindo muito, etc. Mas a partir daqui, o Speed mostra o porquê ele é o protagonista. Rei do rally não tem jeito. Não tem como.
Mano, o cara é muito pica, velho. Ele sobe as paredes de gelo da montanha usando o carro dele com as rodas de espinho. Ele desvia de óleo, cortando o caminho, pulando pela montanha. E a dublagem dessas cenas deixam elas muito melhores, porque é o dublador do Tobey Maguire, né, fazendo o dublador do Homem-Aranha, fazendo o Speed Racer também. Então isso só melhora, porque o Speed ele já tem uma vibe parecida com a do Homem-Aranha, e isso realmente combina. Eu era criança imitando essa cena do Speed assim, ó. Graças ao Speed Parker, ao Peter Racer. Graças ao Speed Racer, eles ganham o Casa Cristo e conseguem salvar a empresa do Juninho. Mas aí acontecem vários problemas que eu vou resumir pra vocês de novo, igual eu fiz antes. Resumo de Lore, vambora! O que aconteceu foi que a empresa do Juninho, da Tokokana, a empresa dos pais dele, na real, fez isso de fachada pra poder aumentar o preço da empresa e poder vender ela pro Royalton mais caro, e não pra poder impedir a venda. No final, eles não deram os documentos pra incriminar o Royalton pra empresa lá do Baby No Money. E o Speed ficou muito puto porque ele ajudou nisso ainda e tudo que ele fez não valeu de nada. Não é o Rex. Não, Speed. Eu sinto muito, mas seu irmão está morto. Nessa hora o filme dá uma brincada com o telespectador, fazendo todo mundo acreditar mesmo que o Corredor X não é o Rex, mas ele é, tá? Pode acreditar aí, eu já assisti esse filme umas 38 vezes, e isso só pra editar esse vídeo, sem contar as vezes que eu assisti quando eu era criança, tá bom? E isso acaba infelizmente abalando ainda mais o Speed, né? Que já tava triste com as questões aí de ter corrido aquela corrida à toa e achado que a coisa que ele mais gosta de fazer, na real, é toda comprada e não tem nada que ele possa fazer sobre isso, e tipo, é bem triste, é como se estivessem destruindo o sonho dele, tá ligado? Na frente dele, assim, como se tudo que ele acreditasse que era legal desmoronasse e fosse mostrado pra ele como algo ruim e completamente corrupto. E o filme, apesar de ser bem descrachado e não se levar a sério em quase nenhum momento, nessas partes do filme eles mandam bem, velho. Depois o Speed acaba tendo uma conversa com o Pops, porque ele tá querendo ir embora de casa, porque ele já não entende mais o que ele tá fazendo, ele quer se reencontrar, né, de alguma forma. Speed, entendo que todo filho tem o direito de sair de casa. Mas eu quero que você saiba. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E além disso, a irmã do Juninho chega na casa deles entregando pra ele o bilhete que eles têm o direito, né, por ter ganhado a corrida lá, o Rally. Eles têm o direito a participar do Grand Prix Mundial. Aí o Speed já se anima de novo, o Pops também fica super animado, e eles vão juntos, a família toda, fazer o Mach 6 em 32 horas mais rápido do que a fábrica do Royalton, pra poder dar tempo dele correr no Grand Prix. Pops, a corrida é em menos de 2 dias. Em quanto tempo o Royalton disse que construiu o carrinho moderninho dele? 36 horas. Vamos em 32. Trabalhando, pessoal. Guys, só avisando, vou ficar mutado porque a igreja aqui do lado começou a fazer barulho. Aí vai pegar tudo. Sabe o que é isso? Estão abençoando o filme pra gente. É, aí. tá essa maravilhoso. gravação abençoada. Amém, irmãos, faz o L. Aleluia. Que abençoe esse vídeo também, né? Pelo amor de Deus, já deixa seu like aí, se inscreve, mano. E comenta aí alguma coisa pra engajar também, pô, pra nós ter mais vídeo aí, velho. Comenta aí, velho, alguma coisa, mano. Manda oi pra mim aí, sei lá, qualquer coisa aí, ó. Beleza, vamos ligar o motor. O ronco tá ótimo, Pops. Chegando no Grand Prix, quando o Royalton descobre que o Speed vai poder participar mesmo, ele já começa a dar piti. O cara tá muito triste porque o Speed não quis dar pra ele, então agora ele quer matar o Speed de qualquer jeito. Esses caras aí são malucos, mano. $1 milhão para o piloto que tirar o Racer da corrida. Ele não vai sair nem do grid. Eu prefiro que ele nem saia do vestiário. O cara vai dar $1 milhão pro corredor tirar o Speed da pista, mano. Ele até manda instalar o arpão no carro do Bala de Canhão, porque ele acha que o Bala de Canhão não vai conseguir ganhar do Speed na corrida normal, então ele tem que apelar, tá ligado? Essas cenas finais do Grand Prix eu acho bem legal, porque eles usam os narradores, esses corredores olhando pro Speed com desprezo, o Royalton nervoso com a corrida e tudo mais, pra dar uma tensão, deixar uma tensão no ar, e é bem da hora, mano. Principalmente a parte dos narradores, eu acho que fica muito legal essa cena, dá uma tensão da hora
hora pra começar a corrida em si, sabe? Você fica apreensivo pra saber o que vai acontecer nessa corrida. Mesmo que todo mundo já saiba, né, que o Speed vai amassar todo mundo e ganhar a corrida. Mas foi pra isso mesmo que a gente começou a ver esse filme, pra ver o Speed macetando os adversários na pista de corrida, então sem problema nenhum. Tivemos problemas na largada. Um carro com problema de ignição prendeu o Speed em uma armadilha. Opa, cuidado. Garoto esperto. Ai, toma. Aí nessa corrida aí, você vê que ninguém liga pra ganhar, além do Bala de Canhão Taylor, então todo mundo da corrida só vai estar ali pra tentar atrapalhar o Speed. E essa corrida eu acho ela muito da hora, tipo, ela tem uma dinâmica muito legal, que eu já falei pra vocês, mas ela tem um grande problema pra mim, mano, que é muito chato. É diferente da corrida que teve lá no Casa Cristo. Na corrida do Casa Cristo não tinha tantas lembranças do passado. Nessa, o Speed fica lembrando das coisas, mas é de coisas que a gente acabou de ver. 20 minutos atrás tava mostrando aquilo. Se os caras não ficassem colocando essas lembranças aí, o filme teria, tipo, uns 10 minutos a menos, velho. Não precisa disso, a gente acabou de ver o bagulho, a gente sabe o que aconteceu. Mas mesmo assim, essa corrida aí tem diversas cenas muito fodas, cenas muito marcantes, igual tinha na de Casa Cristo, que se você assistir, principalmente se for sua primeira vez, você vai achar, tipo, bem legal mesmo, pelo menos... Eu acho, eu espero que sim. Porque são cenas que você fica ali, né? Como você já tava na tensão antes de saber o que vai acontecer. E aí fica muita coisa acontecendo em volta do Speed. Aí seguindo na corrida, o Speed vai conseguindo ganhar de todo mundo e passando de todo mundo. Ele tá indo muito bem. Até que ele chega no Bala de Canhão. E o Bala de Canhão ele percebe que ele não vai conseguir, mano. Não vai conseguir ganhar do Speed. O Speed tá muito focado. O Speed tá amassando ele ali. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Aí ele decide usar o arpão. Aí o Speed tem que dar um jeito de mostrar pra todo mundo, tipo, mostrando nas câmeras que ele tá usando o arpão. Os dois carros estarem grudados já não é uma prova. Talvez porque, sei lá, eles não vão saber quem é que tá usando o arpão. Mas porra, mano, é meio óbvio que tem alguma coisa de errado, né? Mas o Speed ele consegue mostrar pra todo mundo que o Bala de Canhão tá usando o arpão. E ele ainda aproveita e destrói o carro do Bala de Canhão. Fica tudo fudido. Só que o carro dele também não tá ligando mais. O carro dele morreu ali, mano. Mas aí o Speed, os ensinamentos que ele teve com o Rex e com o Kevin Levin, ele escuta o carro pra poder saber o que ele precisa, trata ele igual uma mulher, mete na quinta marcha e volta pra corrida, fazendo o carro pegar no tranco. Aí o Speed acelera, começa a passar de todo mundo e mesmo com todos esses problemas, eles falam que ele vai bater o recorde da pista de tão bem que ele tá indo nessa corrida. E dessa vez, mano, o Speed ele só vai macetando todo mundo mesmo, velho. Os caras não tem nem chance de tão bem que ele tá. No final ele até, tipo, eu não sei como, mas ele segura dois carros com o carro dele e arremessa eles, um pra cada lado. Acho que essa cena foi só pra ficar mais bonito e ter, tipo, fogos de artifício enquanto ele chega, porque ele explode os dois carros na frente dele e chega lá na linha de chegada, raspandinho assim, ó, raspandinho a pontinha do carro dele, só fazendo... Aí chega lá e ganha. E no final, nem ele entende o que tá acontecendo, nem ele acredita que ele ganhou, porque ele fica aí com essa cara de idiota ali. Aí o pessoal começa a levantar ele, carregam ele, levam pro pódio, e só tem ele no pódio. Até porque eu acho que ele matou os outros corredores tudo, né? Ninguém conseguiu terminar a corrida além dele. E lá ele bebe leite com o Spike. Eu acho que é uma referência à bebida alcoólica, porque nos filmes antigos eles usavam muito isso, de colocar leite no lugar das bebidas alcoólicas. Por exemplo, nas corridas, quando os caras ganham, eles estouram champanhe. Então aí eles beberam leite. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, mané. No pódio só fica a família do Speed, né? Já que não tem outros corredores mesmo. E finalmente o Speed dá aquele beijo na namorada dele. Aviso, a imagem a seguir pode ser imprópria para pessoas não vacinadas. Por quê? Essas coisas podem dar sapinho. Ah, esqueci de falar também, mas quando o Speed mostra pra todo mundo que o Bala de Canhão, né, tava usando o arpão, todo mundo já sabe que ele correu pro Royalton, né? Então, todo mundo já começa a criticar ele e tudo mais. E isso é um motivo pro Royalton ser preso. Sim, o Baby No Money consegue prender o Royalton, o Speed ganha o Grand Prix, tudo fica bem nesse final, a não ser pela parte do Rex. Mostra assim, né, que o corredor X é o Rex, que ele fingiu a própria morte, fez uma plástica, né, provavelmente pra tentar proteger a família dele, e aparentemente ele tá arrependido do que ele fez, mas ele prefere seguir encarando o erro que ele cometeu, ao invés de voltar atrás.
Ele é muito orgulhoso. E esse foi Speed Racer. É um filme que, tipo, eu gosto bastante. Claramente ele tem muitos problemas, mas a forma como o próprio filme não se leva a sério ajuda muito a relevar esses problemas, igual Shark Boy and Lava Girl e Pequenos Espiões. Esse filme ele consegue se manter bem até nas cenas de drama, apesar de algumas se passarem um pouco. Ele consegue se manter bem nas cenas de ação, que são as corridas, né, que são bem boas, apesar de terem muito CGI, serem muito brilhantes, ainda assim são bem legais. Eu acho que é um filme muito bom e que ele merecia talvez mais reconhecimento, porque eu gosto dele, é isso, porque eu gosto dele, eu acho que ele merecia mais reconhecimento. Mas comenta aí, fala pra mim o que você acha desse filme. Você já assistiu ele antes ou é a primeira vez que você soube que ele existe aqui comigo falando? Compartilha esse vídeo pra um amigo aí, pra chegar em mais gente, pra ajudar nós. Se você chegou no final do vídeo, mano, comenta aí alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve pra mais vídeos. Se quiser, você pode deixar uma recomendação aí de mais filmes também que eu possa trazer. Espero realmente que tenham gostado, deu um trabalhão esse vídeo aqui, mas foi extremamente divertido fazer ele. Então, mano, um beijo pra todo mundo aí e até um próximo vídeo.